tarde, queridos. Essa madrugada eu estava orando e o Espírito Santo ministrou algumas coisas ao meu coração e eu queria dividir com você. Não é uma palavra muito extensa, acredito que seja bem breve, mas assim como me abençoou, como me confrontou, tratou profundamente, eu peço a Ele que surta o mesmo efeito na sua vida. Amém? Vamos orar? Senhor, nós estamos aqui na Tua casa, Senhor, ansiosos por ouvir a Tua voz, Espírito Santo. Eu não tenho nada para oferecer aos meus irmãos, Pai, que possa ser significativo no sentido de ser o que eles realmente precisam para continuar. Mas eu creio que do Senhor advém todo o bem que a nossa alma necessita, Pai. Tudo que é mais desejável, Senhor, que é mais imprescindível, Pai, estão nas Tuas mãos, Pai, moram contigo. E o Senhor mesmo é, antes de tudo isso, Senhor, a nossa primeira necessidade. Então, em nome de Jesus, Espírito Santo, toma minha vida, minha mente, meu coração e fala com o Teu povo aqui, com aqueles que ouvirão essa palavra e trata-nos, Senhor, e anima-nos. E que a Tua palavra produza frutos excelentes e eternos em nós para Ti, em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo da verdade, de vida e de poder, Pai. Eu oro e Te agradeço. Amém? Abre sua Bíblia comigo, por favor. Jeremias 18, do 1 ao 3. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18. Do 1 ao 4, na verdade. Amém? Diz assim: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do olheiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o olheiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse olheiro? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do olheiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Agora eu queria que você fosse comigo também para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. A partir do 19. Na verdade, a partir do 18. 2 Timóteo 2, a partir do 18, amém? Diz assim. Perdão, 16. A partir do 16 diz assim: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios ou vasos de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílios para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda boa obra. Amém? E hoje de manhã, como eu disse aos amados, enquanto eu orava, o Espírito Santo me trouxe a imagem à memória como um círculo, né? Um círculo, ele tem um ponto de partida e depois o final encontra nesse mesmo ponto de partida, assim, né? E ele estava me ministrando ao meu coração que assim é o propósito dele para nós. Ele tem um ponto de partida e ele tem o seu ápice que encontra esse ponto de partida.
E esse percurso que a gente faz se chama processo, queridos. E muitas vezes a gente não tem paciência com o processo. Mas se a gente não tiver paciência com o processo, a gente não vai realmente viver o propósito. E aí, eu quero refletir poucas coisas com vocês acerca dessa palavra, cujo tema é: não seja uma obra inacabada, seja um vaso de honra. E é isso, queridos, que o Senhor tem perguntado para mim e para você. Nós somos uma obra inacabada? Ou nós estamos tendo paciência para deixar o Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas? Porque processo, a gente sabe, processo tem várias etapas, não é assim? E quantas vezes a gente fica cansado? Quantas vezes a gente fica agitado, ansioso? Quantas vezes a gente fica até irritado? A gente fica desanimado, a gente fica desacreditado, a gente não quer mais, não é? Mas o Senhor nos sustenta com a sua destra fiel, com a sua forte mão, e a gente vai seguindo. E glória ao Senhor por isso. Eu quero te dizer que enquanto você seguir, o Senhor vai segurar firme a sua mão. E quando você menos se der conta, você terá alcançado o propósito. Você vai estar já vivendo o propósito do Senhor para a sua vida. Mas guarde isso no seu coração com muito carinho. Entre o ponto de partida do propósito do Senhor para a sua vida até o final, existe um processo. E para percorrer esse processo, você precisa de paciência. Paciência é o combustível que você necessita da parte do Espírito Santo para viver cada etapa do processo, sem pular etapa, para que você não seja uma obra inacabada e muito menos seja um vaso de desonra. Amém? E eu escrevi algumas coisas que eu quero ler para você. Como nós dissemos já, né? O processo é assim, é algo longo. A gente não pode tapar o sol com a peneira, porque os raios do sol vão todos passar pelos furinhos da peneira, né? Então, Deus não esconde, não, queridos. Ele é verdadeiro, Ele é a verdade. E a Bíblia fala que nós necessitamos de paciência, de perseverança para que a gente alcance as promessas do Senhor. E, às vezes, esse processo pode ser comparado com uma noite. Alguém já passou aqui a noite em claro? Como é terrível passar uma noite em claro. A noite foi feita para quê? A noite foi feita para a gente descansar, revigorar a alma, refazer as forças, não é isso? E por que às vezes a gente fica tão exausto durante a noite e parece que nunca vai amanhecer o dia e a gente quer desistir de tudo? Porque ao invés de a gente descansar durante a noite, em vez de a gente repousar nos braços do nosso Pai, a gente quer lutar. A gente quer estar atento a tudo que está acontecendo. A gente quer, o controle na nossa mão. A gente quer ter domínio. Mas muitas coisas não estão aqui, na palma da nossa mão. É muito longe de estar, queridos. Mas eu tenho uma notícia para te dar. A nossa vida, tudo que nos concerne e absolutamente cada coisa, desde a minúscula que a gente consegue enxergar com o microscópio. Sem ele a gente não consegue nem saber que existe. Até as maiores que a gente também não consegue mensurar. Tudo está na palma da mão do nosso Deus. Nada foge ao seu controle. Então, em vez de você ficar ansioso, aflito, desesperado, desalentado, descansa. Aproveita a noite para descansar na fidelidade infalível do seu Pai, do seu Deus, daquele que cuida de você, que escreve a sua história, que já teceu tudo a seu respeito. Descansa. Você pode ter uma noite muito mais leve do que tem sido, se você resolver de verdade confiar todos os seus desafios, tudo que te causa inquietação, tudo que tira o seu sono. Se você confiar ao Senhor, você pode ter uma noite muito mais tranquila, um processo muito mais suave. Não precisa ser difícil. A palavra do Senhor diz que os mandamentos dele não são difíceis, que os caminhos dele são incomparavelmente mais altos que os nossos. É verdade que a gente vai ter aflição, é verdade. E o processo ele implica em muita aflição. Mas a gente pode descansar nos braços do nosso Deus, daquele que cuida de nós. O que a gente tiver que realmente passar de dor, Ele vai passar conosco. Ele nos vai dar escape, livramento, estratégia para a gente superar da melhor forma. Enquanto isso, a gente vai sendo aperfeiçoado. A gente vai sendo aprimorado. A gente vai crescendo, sabia? A minha sobrinha pegou o meu vestido e tentou vestir o meu vestido. Tentou colocar o meu vestido.
Claro, não engoliu ela, tem 6 anos, eu tenho 42. E outra coisa, o Espírito Santo ministrou no meu coração, tá vendo? Ela vai precisar passar por esse processo de crescimento para que uma roupa de adulto caiba nela, para que as coisas de adulto sejam para ela. Da mesma forma somos nós, às vezes nós ainda estamos nesse processo de verdade. O Senhor está nos forjando, o Senhor está nos construindo, nos lapidando, está nos desenvolvendo para alcançar aquilo que Ele nos tem proposto. Porque senão a gente não vai caber, queridos, no tamanho do propósito que Ele tem para nós. Então a gente precisa de verdade, vou repetir, eu vou enfatizar quanto for preciso, a gente precisa de paciência. Senão a gente não vai caber, a gente não vai conseguir atingir essa estatura dos planos, dos projetos, dos propósitos de Deus para nós, que são infinitamente maiores do que a gente possa pensar. Então deixa o Senhor trabalhar em você, deixa o Senhor te amadurecer, deixa o Senhor te forjar, te lapidar como pedra preciosa. Não fuja não, vale a pena aguentar, vale a pena seguir. E eu escrevi assim, o amanhecer chega com a sua imponência, fulgor e esplendor, e não há trevas ou escuridade que o possa deter, por mais densa, assustadora ou expansiva que seja. É impossível viver o dia com todas as suas múltiplas oportunidades antes de passar pela noite. A noite é o processo que forja, molda e lapida para o dia do cumprimento do propósito. Precisamos desse amadurecimento, desse desenvolvimento para alcançarmos essa estatura. Não sei por quais adversidades você tem passado, nem quais batalhas tem travado, mas persevera, continue lutando, só siga. A conquista e a aprovação lhe alcançarão. A noite terá que ceder vez ao amanhecer. Seu dia brilhará, como dizem as Escrituras em Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Enquanto isso, você mesmo vai se tornando cada vez menos noite, até ser claridade palpável, como menciona também a palavra do Altíssimo. A aurora do justo vai brilhando cada vez mais, até ser dia perfeito. Amém? E eu queria deixar isso para você, essa meditação para o seu coração. Que você confie no autor do seu propósito. Que você confie no seu amor infinito, no seu cuidado incomparável, na sua sabedoria inerrante. E que você também não despreze o dia quando ele amanhecer. Que você não fique focado nas reclamações, preso aos desafios, não. Que você entenda que o processo já foi suficiente para te lapidar, para te forjar, que agora você está pronto. Então, quando o seu propósito se materializar diante dos seus olhos, quando você viver o novo de Deus, só vai, certo de que Deus já te capacitou, de que você pode, porque o Senhor é o que te chamou, é o que te capacitou. Então você já está apto. Mas quando o seu dia amanhecer, você não olhe para trás, você não reclame, você vá vivê-lo, mesmo que ainda tenha um Golias para você encarar. O Senhor é com você e a coroa vai chegar às suas mãos, vai chegar à sua história. Mas confie naquele que escreve seus dias, amém? Agradeço essa oportunidade em nome do Senhor.